Oi, senhora! Hoje eu vou compartilhar com você as minhas dicas e truques para fazer uma sobrancelha perfeita, feita com design à mão livre. Eu já começo higienizando, a sobrancelha da cliente. Você pode estar colocando ali um tônico, uma água micelar, uma espuma de limpeza, tudo para essa pele ficar limpa e íntegra para a gente começar o design de sobrancelha. Em seguida, eu analiso como que tá a sobrancelha dela, se tá uma mais alta, uma mais baixa, vejo bem, converso com ela, tá? E venho penteando os fios da sobrancelha dela, cortando os que eu acho que são maiores. Eu não vou fazer essa finalização agora, eu vou só cortar os que eu acho que são maiores e estão em excesso. Com o corretivo, eu venho marcando a parte de baixo ali, delimitando onde que eu vou tirar os pelinhos dela. Você pode perceber que eu não fiz nenhuma medição. Por quê? Porque eu já conversei com a cliente antes do design e eu já observei como que é a sobrancelha dela. Então, o que você percebe ali na sobrancelha dela? Ela tá com um restinho de brow lamination. Então, tá com os fios um pouco bagunçados, você pode perceber, ó. Mas ela tem a sobrancelha bem grossa e uma estrutura bem espessa. E ela me disse que quer manter isso, portanto eu vou respeitar e não vou afinar a sobrancelha dela. Você pode fazer essa marcação com a linha, você pode fazer com a caneta em gel. Essa vez eu tô fazendo com o corretivo, mas eu às vezes mudo, altero o jeito de fazer essa marcação ali sem problema nenhum, tá? Tudo depende do que você quer no dia e o que você precisa fazer nessa sobrancelha. Essa parte aqui, eu começo então a fazer o design egípcio. Em outro vídeo eu vou explicar para vocês bem certinho como fazer essa epilação egípcia aqui na parte superior, que dá para fazer no rosto todo. E cara, você vai ganhar muito dinheiro trabalhando com a epilação egípcia, porque ela tem um custo muito baixo. Tem que ter bastante habilidade ali para trabalhar com o fio, porque você pode estar enroscando o fio no pelo da sobrancelha da pessoa, no fio de cabelo. Então você tem que ter bastante destreza ali para não machucar a cliente. Não pode beliscar ela também. Então, nessa região ali que eu tô fazendo agora, na parte do meio, essa região é uma das mais difíceis, tá? Porque qualquer milímetro errado ali, você arranca a sobrancelha que tá bem do ladinho, ó. E aí você vai deixar um espaçamento muito grande entre uma sobrancelha e outra e a cliente vai te odiar. Os movimentos que você vai fazer com a linha ali são iguais como se você estivesse epilando com a cera ou puxando com a pinça também, sempre o movimento ao contrário de onde está nascendo o pelo. Ela tem vários pelos ali mais grossos e tal, e alguns eu consigo até remover no mesmo sentido, mas outros a grande maioria eu preciso vir e estar removendo eles no sentido contrário ao nascimento deles. Mas você precisa fazer sempre com a linha? Não, eu tenho clientes que têm pavor da linha, então eu não uso sempre a linha como regra geral. Eu utilizo também a cera e também tem algumas pessoas que fazem só na pinça. A cera, ela pode ser feita com a fitinha, aquelas que você corta as fitinhas de cera e cola ali e arranca, como pode também ser feito com a cera quente, tá? Tudo isso vai depender do teu método de trabalhar, do tipo de pelo da cliente, o que você tem no teu espaço disponível, tá? Qual a dor da cliente também, porque dependendo da sensibilidade dela, algumas ceras doem mais, outras menos, e algumas dão mais alergia do que as outras. A linha tem essa vantagem porque ela acaba não prejudicando tanto essa questão alérgica, né? Muito difícil haver uma cliente que venha reclamar que deu alergia da linha. É bem mais raro do que uma pessoa reclamar da alergia da cera. Então, depois que eu faço a extração dos fios com a linha ou com a cera, né? Dependendo ali do que você escolher, eu venho com a pinça. Gosto de estar utilizando a pinça reta ou a pinça chanfrada. Também depende de qual região eu vou estar trabalhando, né? Mas eu utilizo geralmente essas duas. E os pelos, a gente sempre vai estar puxando a favor do pelo, né? Você pode perceber que nessa região ali do meio do nariz, né? Entre as sobrancelhas, os fios, eles geralmente nascem para cima. Então, a gente vai estar puxando esses fios para cima. Por que tem que fazer isso? É porque pode quebrar, porque dói menos também. E sobre a dor, né, ao retirar os pelos das sobrancelhas, tem muitas clientes que relatam para mim que elas dizem que eu tenho mãos de fato.
Eu tenho 1,85 m e pense a minha felicidade em elas dizerem isso, porque eu sou grande, né? Então, acaba que eu assusto um pouco pelo meu tamanho, mas na hora de fazer o atendimento, eu passo uma segurança para elas, porque eu traciono essa pele delas para que não tenha tanta dor. Porque se você deixar solto a pele pensa que ela vai fazer um elástico assim, né? Ela vai ir e voltar quando você puxa o pelo. E aí é claro que vai doer bem mais. Você segurando ali, como eu tô fazendo no vídeo, tracionando essa pele, você vai estar melhorando muito, muito, muito a dor dela. Não quer dizer que seja indolor, né? Porque você pode ver que ela tá segurando a sobrancelha dela, a testa dela pra cima, ó. E daqui a pouco eu vou pedir para ela soltar a testa dela porque tá mudando ali o design. Olha como mudou o design da sobrancelha dela só pelo fato dela tá tensa, erguendo a sobrancelha dela para cima. Mas agora ela relaxou e eu continuo tracionando ali a pele dela. Olha a diferença do formato, muito bom. Esse design na pinça, ele é muito importante e ele é muito delicado, porque a gente faz todo o detalhe da sobrancelha na pinça. Então ele é imprescindível, assim. Tem gente que faz essa parte de baixo ali com a cera. Não acho errado, porém eu gosto muito, mesmo utilizando a cera na parte inferior ou a linha na parte inferior, de estar fazendo o acabamento com a pinça, porque fica outra coisa. A gente vai olhando, eu sento, levanto, olho de um lado, olho de outro e vou vendo o que tá fora ali do desenho da sobrancelha dela e vou alinhando. Essas passadas de algodão e de escovinha ali me ajudam muito a ver o que eu já tirei, o que eu preciso ainda mexer na sobrancelha dela, porque vai alinhando, né? E removendo os fios que estão fora do lugar. Nesse momento, eu já tô mais ou menos na metade do meu design e eu volto mais uma vez com a tesourinha, tirando os fios que eu percebo que eles estão muito espetados. Porque, como eu falei, essa cliente tem uma brown lamination feita. Deve ter cerca de uns 30 dias ali a brown dela. Então, ela fica com os fios um pouco rebeldes. Isso causa uma certa confusão ali na hora de tirar, porque conforme eu vou tirando, os pelos se espetam novamente. Então, eu preciso sempre estar voltando e alinhando eles, para daí eu ir cortando aos poucos, para que eu não faça aquele corte que atora no meio a sobrancelha, e aí eu perco todo o meu trabalho. Todo o processo vai se repetir do outro lado também. Pode ver que eu estou usando a pinça reta, e às vezes isso acontece muito porque as profissionais, né, a profissional quer que, como a sobrancelha já é grossa, já é bem cheia, elas pensam que não vai combinar, que vai deixar o rosto muito pesado. Só que existe uma linha tênue entre combinar e aquilo que a cliente quer, né? Nesse caso ali tudo funciona, tudo combina, sabe? Mas tem casos em que realmente fica um pouco pesado para cliente. A gente fala como profissional, a gente tem a obrigação de falar com jeitinho, mas falar. Só que também tem o caso de que a cliente quer ter a sobrancelha daquele jeito e a opção é dela. Então você não vai fazer diminuir ou tentar arquear ou tentar fazer qualquer coisa que seja que a tua cliente não permita na sobrancelha dela. Bom, e mesmo aqui nesse design, a todo momento eu tenho que ficar muito atenta, porque, como vocês viram, eu só fiz aquele traçado de marcação na parte inferior. Na parte superior e na região do meio, eu não marquei nada. Então, eu preciso ter muita cautela para que eu não tire os pelos que não devem sair. Eu escolhi fazer desse jeito porque eu já conheço a cliente, eu já sei o que ela gosta, eu já sei o que eu quero entregar no resultado final, por isso eu optei em fazer dessa maneira. Mas não quer dizer que eu não faça os traços principais quando eu necessito. Por exemplo, traço ali a linha principal do meio do nariz e a das laterais do ponto inicial ali. As dos pontos finais eu também gosto de traçar. E o nível de altura eu gosto de traçar, para que eu tenha uma ideia de nivelamento entre uma sobrancelha e outra. Porém, isso não é uma regra. Geralmente eu faço quando eu não conheço a cliente ou quando eu tô
com alguma dúvida em relação ao design. Com o passar dos anos, eu fui deixando de lado essas marcações mais precisas, com numeração ali e tal, porque eu achei que eu não estava conseguindo entregar um resultado mais natural, que era o que eu sempre busquei e eu sempre gostei de trabalhar. Então, eu fui deixando de lado e fazendo somente as marcações que eu sabia que eram realmente assim necessárias e que iam fazer diferença para mim no resultado final do meu design. Nesse momento agora eu já pego a pinça de ponta fina e venho tirando aqueles pelos bem fininhos ou então aqueles pelos que ficam só com a pontinha assim para fora, sabe? O pontinho preto para fora. É com essa pinça ponta fina ou ponta agulha que você vai conseguir estar removendo esses pelinhos. E ó, agora ali na base da sobrancelha, eu vou tirando também aqueles que eu não consigo tirar com a outra pinça, que fica mais preciso com essa. Como esse design de sobrancelha eu tô fazendo realmente em tempo real, você consegue ver o tempo que eu tô levando também para fazer esse atendimento. Você pode ver que esse vídeo tem a duração de no máximo 15 minutos, então aí já foi entre higienização, remoção com cera ou com a linha, remoção com pinça, finalização da sobrancelha, tudo isso levou 15 minutos. Eu não agendo o cliente de 15 em 15 minutos, porque geralmente elas gostam de pedir para fazer o buço junto, ou então tem alguma intercorrência ali no caminho, a gente precisa alterar alguma coisa, ou tem muito pelo, né? No final da sobrancelha, ela olha, ela avalia se tá bom, se não tá, se ela quer que mexa mais alguma coisa. Ela gosta de conversar, então eu não gosto de deixar só 15 minutos para o atendimento para que eu tenha um tempo maior de qualidade com ela. Então, geralmente eu deixo agendado o design de sobrancelha de 30 em 30 minutos. Outra coisa que é legal eu citar também, vocês percebem que eu não estou usando luvas, né? Eu não gosto de fazer design de sobrancelha usando luvas. Eu não me sinto segura usando as luvas. E eu acho que é um local que eu consigo higienizar bem os meus materiais e as minhas mãos para que eu não adquira nenhuma doença, para que a gente não tenha nada que prejudique nem a mim e nem a cliente. Nesse momento, então, eu volto com a tesoura, vejo se é isso mesmo que eu quero na sobrancelha dela, removo todo o excesso de pelinho caído ali, vejo, dou uma olhada, fico em pé para observar melhor a sobrancelha dela, dou o ok e agora eu finalizo a sobrancelha dela dando um carinho, né? Geralmente eu faço essa finalização com um gel calmante ou então com um protetor solar, ou até mesmo com os dois. Faço também uma massagem com essa esferinha de cromoterapia, que ela, por ser mais geladinha, ela ajuda a acalmar um pouco a pele, né? E a cor rosa também é relaxante, calmante, ela ajuda na cicatrização ali do tecido também. Você pode estar fazendo essa finalização de massagem com as mãos também, não precisa utilizar uma esfera, pode fazer com as mãos, as clientes adoram também. Esse passo final ali é sempre o over delivery, né? É aquilo que você entrega a mais para tua cliente, para você conquistar ela, fidelizar ela, né? Cada pessoa entrega alguma coisa. Eu geralmente gosto de mudar nos atendimentos o que eu faço. Às vezes eu faço a massagem com as mãos, às vezes eu uso a esfera de cromoterapia. Aí vai de acordo com o que a gente está proporcionando para ela naquele momento, né? Após isso, então, eu finalizo a sobrancelha dela com a pastinha de sobrancelhas. Nesse caso, eu tô usando uma pomada de cabelo mesmo, aquelas pomadas masculinas que a gente encontra nas farmácias, nas lojas do chinês, porque o pelo dela é bem grosso, é bem firme, e eu gosto mais do resultado que essa pomada dá, ao invés das pastinhas de sobrancelha. Após essa finalização, então, com a pastinha ali, né, com a pomada de sobrancelhas, eu mostro para ela como ficou o design e deixo ela totalmente à vontade para me pedir qualquer alteração que ela ache necessário, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e foi muito bom compartilhar mais um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. Espero vocês até o próximo vídeo.